Olá, boa noite. Começa agora o EBC no ar, ao vivo de Brasília, pela TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e você acompanha agora as novidades e as curiosidades da nossa programação. Os destaques de hoje são a Rede Nacional de Rádio e a Rádio Agência Nacional, serviços públicos da EBC que oferecem conteúdos de graça para qualquer emissora de rádio do país. E quem vai contar como funciona tudo isso é a coordenadora da Rede Nacional de Rádio e da Rádio Agência Nacional, Mirna Ledo. Boa noite, Mirna. Boa noite, Priscila. Que bom ter você aqui com a gente para explicar como é que tudo isso funciona, né? Muito bacana participar, desse programa que fala tão bem de tudo que a nossa EBC faz. Verdade. Então, assim, eu queria começar te perguntando o que é a Rádio Nacional, a Rede Nacional de Rádio. A Rede Nacional de Rádio é o meio pelo qual a EBC distribui conteúdos para emissoras de todo o país, conteúdos gratuitos, e por meio de um satélite que tem alcance em todo o país gratuitamente e todas as emissoras conseguem acessar também por pegar o programa A Voz do Brasil, que é obrigatório para todas as emissoras. E aí, além da Voz do Brasil, todas as outras horas do dia, a gente tem outros conteúdos que servem para essas emissoras, conteúdos para que elas possam usar na programação e preencher toda a sua necessidade de informação, de produto jornalístico. E que tipo de conteúdo que é disponibilizado pela Rede Nacional de Rádio? É muito vasto. A gente oferece entrevistas, spots, previsão do tempo, boletim com prestação de serviço ao cidadão, programas feitos por veículos, por órgãos parceiros, como ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, todos esses têm programas fixos na nossa grade, inclusive a AGU, Embrapa, vários órgãos do governo federal. Legal, a gente tem um vídeo agora que fala um pouquinho de como vocês trabalham esses conteúdos na Rede Nacional de Rádio. Vamos dar uma olhada. A ideia do mapa das rádios parceiras da Rede Nacional de Rádio surgiu dessa necessidade que a gente tinha de mostrar a dimensão do nosso trabalho, como é que essas rádios, elas pegam material no site, pegam material no satélite e multiplicam pelo Brasil inteiro o trabalho que a gente produz. Mostrar também que elas são parte do nosso sucesso. Então, a gente colocou aqui rádios de todo o país, você pode clicar. Então, vamos supor que você não é radialista, você não quer ver a sua própria rádio, mas você mora num estado que você quer escutar uma notícia daquele estado e você quer saber, quem é que está transmitindo lá. Então, vamos ver aqui um exemplo. Em Santana do Ipanema, em Alagoas, tem uma rádio que chama Rádio Correio do Sertão. Essa rádio é super parceira nossa. E aí, lá em Santana do Ipanema, os moradores da cidade, eles contam com as notícias da Rede Nacional de Rádio, na Rádio Correio do Sertão, que é uma rádio parceira nossa. É importante lembrar que muitas dessas rádios, elas não têm equipe de jornalismo, elas não têm repórteres, então elas precisam de um material com credibilidade, elas precisam de informação, de confiança, de credibilidade para retransmitir nos municípios de todo o país. Então, aqui na Rede Nacional de Rádio, você, radialista, pode ser um parceiro da nossa rede e retransmitir esse material. A Voz do Brasil era transmitida via LP e distribuída para todas as emissoras de rádio. Quando a EBN se juntou com a Radiobras, essa transmissão teve a oportunidade de ser feita através de satélite. E esse satélite ficava 24 horas no ar. O que foi percebido? Olha, se a gente fizer uma programação diversificada com as emissoras da Nacional, então Rede Nacional de Rádio. Por quê? Fazia a rede da programação das emissoras de rádio. Tudo nacional. Nacional AM, Nacional FM, Nacional da Amazônia. Rede Nacional de Rádio por aí. Entendeu? Então, ficou uma programação de 24 horas de conteúdo diversificado. Com esporte, bastante notícias, entendeu? Com tudo isso para as emissoras pegarem gratuitamente. Também tem as parcerias, com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, AGU, Presidência da República. Então, quer dizer, independente do governo, a gente está fazendo a divulgação dos atos dele.
Muito bacana, né, esse serviço. Bacana, e bacana o que a Ana Pimenta mostrou ali, né? A Rede Nacional de Rádio está em todo o país, então a gente chega por meio do satélite, onde não tem energia elétrica, né? Onde não tem internet. A gente também oferece o serviço pela internet, mas o satélite é exclusividade nossa, né? De fazer chegar o conteúdo de Estado, né? Como política de Estado, qualquer que seja o governo. É um serviço que existe desde 89. Então, quem quer que seja que esteja à frente do comando do governo brasileiro vai utilizar, porque é uma determinação constitucional, tornar públicos os atos do governo. E aí é um direito do cidadão, direito do cidadão. Informado, né? Exatamente. E aí a gente leva a todos esses lugares, né, a informação que faz gerar debates importantes na sociedade, que faz o cidadão conhecer seus direitos e lutar pelos seus direitos e fazer com que eles sejam cumpridos. Então, é um papel social muito importante. Legal. E a gente tem também a Rádio Agência Nacional. E o que é a Rádio Agência e qual é a diferença de conteúdo disponibilizado em um e no outro? Tá. A Rede Nacional de Rádio oferece conteúdo de programação. Então, a gente tem spot, tem sonoras da Presidência da República. A gente transmite pelo satélite eventos da Presidência da República que estão acontecendo aqui em Brasília. Então, você imagina com a emissora lá do interior do país, de uma cidade muito pequenininha, né, em que o dono é locutor, é o apresentador, faz tudo na rádio, não teria muito facilmente a chance de entrevistar, por exemplo, o ministro ou o presidente da República. A gente oferece esse conteúdo para eles, né? Então, diariamente, ele tem ali as falas do presidente da República, dos ministros, sobre o que lançou de governo. E aí, a Rádio Agência concentra isso em forma de matéria. Então, se uma rádio quer montar um jornal já com as matérias prontas, ele pega tudo lá na Rádio Agência Nacional. Se ele quer outros conteúdos para programação, como spot, programas de entrevistas, etc., ele tem na Rede Nacional de Rádio. Então, é um conteúdo completo para toda e qualquer emissora, gratuitamente. Um complementa o outro. Um complementa o outro, exatamente. Então, vamos dar uma olhada um pouco do que vocês fazem na Rádio Agência Nacional? Vamos lá. Bom, a Rádio Agência Nacional existe desde 2004, ela é uma agência de rádio que é responsável por amplificar o conteúdo, distribuir o conteúdo que é produzido pelas rádios da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Nós temos várias rádios que são reunidas numa marca só, que é a Nacional. Então, temos a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional da Amazônia, né, que é uma das nossas pérolas. E a Rádio Agência Nacional, ela utiliza esse conteúdo produzido pelos nossos repórteres para distribuir para todas as emissoras do Brasil que desejem utilizar esse conteúdo. Nós temos cerca de 9.000 contatos cadastrados na nossa rede e as rádios utilizam esse material livremente, precisam apenas dar o crédito. E o olhar nosso aqui na Rádio Agência é exatamente ver que conteúdo é esse que está sendo produzido, quais conteúdos são relevantes para as rádios e qual a melhor maneira da gente apresentar. Então, tem desde o factual, uma cobertura que as rádios comunitárias, as rádios menores de cidades do interior dificilmente conseguiriam fazer sem a nossa ajuda, né? Uma cobertura, por exemplo, do Congresso Nacional, das grandes questões do Supremo Tribunal Federal, as reuniões que existem aqui setoriais, ministeriais do governo federal, entre outros assuntos que é complicado de se cobrir à distância. Então, a Rádio Agência Nacional também cumpre esse papel, acredito, com maestria, com a ajuda de todas as nossas rádios nacionais da EBC. Muito bom, conteúdo bastante completo, pelo que a gente viu aí, né? Sim. E como é que tudo isso pode ser acessado? Pelo satélite, todas as rádios acessam o satélite para pegar a Voz do Brasil. Então, é o mesmo sinal, né? Só que a Voz do Brasil ali naquele horário de transmissão, agora a gente tem a flexibilização do horário, mas as rádios acessam para pegar a Voz do Brasil naquele mesmo canal, todas as outras horas do dia, está lá o conteúdo. Então, ela pode entrar simultaneamente com a gente em cadeia ou gravar e usar esse conteúdo em outro horário. E uma outra maneira é a internet, em que a Rede Nacional de Rádio também tem, basta entrar lá e baixa o conteúdo gratuitamente, acessando então, o site, para baixar, né? E veicular. Porque a gente dá essa opção para a rádio, né, para ela não ficar presa na nossa programação simultânea. Ah, não, nesse horário que vocês estão passando, eu quero passar outra coisa. Baixa o conteúdo e coloca no ar quando quiser. As rádios têm como escolher
esse conteúdo que está Sim. sendo transmitido, como é que ela vai escolher? Ela conhece a programação? Então, a gente divulga essa grade de programação para as emissoras, elas têm acesso a essa grade, né? Sabe o horário que passa tal coisa, que horas que a gente tem um jornal, que hora que a gente tem um boletim de notícia, que hora que a gente interrompe a programação para transmitir ao vivo eventos direto daqui de Brasília, do Palácio do Planalto. E elas montam a sua programação em cima dessa nossa grade, que também leva conteúdo das rádios nacional, das rádios da ABC. E quais são os conteúdos mais procurados, hein? Ai, previsão do tempo. Inclusive porque a gente tem o cuidado de fazer uma previsão do tempo para todo o país e também a previsão do tempo por região. Então, a rádio consegue personalizar esse conteúdo que ela coloca no ar, né? E isso é muito importante, porque a gente vê determinadas notícias e informações que ficam muito no nível nacional de capital, Brasília, Rio, São Paulo, e não fala do que realmente interessa ao ouvinte daquela emissora. Então, a gente tem o cuidado de fazer essa previsão do tempo por região, assim como os spots que a gente faz direcionado a determinada campanha de saúde que está tendo em um estado ou outro. E a gente ainda tem os boletins de notícia que são feitos ao longo do dia. Então, o dia inteiro a nossa programação é atualizada. E a gente sabe quem são essas rádios, quais são as emissoras que geralmente usam mesmo esse nosso conteúdo? Então, Priscila, a gente tem rádio de todos os perfis, né? Rádios públicas, comunitárias, comerciais, educativas, todas elas conseguem acessar nosso conteúdo, né? E valorizam muito esse tipo de conteúdo. Eu digo que a EBC chega onde a gente não imagina, né? Às vezes você está na sua cidade, escuta uma matéria no rádio, você não sabe, mas foi feita aqui, foi feita pela equipe da EBC. E a gente procura ter um contato mais próximo com essas emissoras. Então, por isso a gente tem um contato diário por WhatsApp. Que legal. Em que a gente tem feedback delas, de saber que conteúdo né? gostou, sabe? Faz mais desse jeito aqui, a gente gostou. E elas se sentem, elas são a Rede Nacional de Rádio. A gente precisa dessas rádios para formar a rede. Então, a gente precisa delas próximas da gente mesmo. Maravilha. Leda, muito obrigada por ter você aqui explicando todo esse serviço público, gratuito e de qualidade, né? Eu que agradeço. Foi um prazer e um abraço para todo mundo que está aqui acompanhando o EBC no Ar maravilhoso. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Bom, agora uma pausa para o intervalo, mas o EBC no Ar está de volta rapidinho. Estamos de volta com o EBC no Ar. E será que a gente já consegue saber o que vai rolar hoje no programa Estádio? Então vamos ali conversar com a apresentadora Marília Rigoni, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Marília. Conta pra gente os destaques aí do programa. Boa noite, Priscila. Consegue sim, consegue saber sobre tudo. Hoje, quarta-feira, é dia de rodada de futebol e é claro que aqui no estádio a gente abre maior espaço para o futebol para contar os principais jogos dessa rodada que acontece, das várias rodadas que acontecem hoje. Para começar, tem um jogão da Recopa entre Flamengo e Independente Del Valle. A Recopa que une o vencedor da Libertadores do ano passado, Flamengo, e o vencedor da Sul-Americana, o Independente Del Valle. E aí vai ter esse jogão lá no Equador. O Flamengo está indo para lá e vai fazer esse jogo. É o jogo de ida, depois tem o jogo de volta que vai acontecer na quarta-feira de cinzas aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Vamos ver que mais uma tentativa do Flamengo conquistar um segundo título já esse ano. Acabou de conquistar no domingo a Supercopa do Brasil e agora está tentando conquistar mais um título. A gente vai acompanhar esse jogão e também vai trazer aqui no estúdio os comentários da expectativa desse jogo. Já na Libertadores, tem time brasileiro também. A gente vai falar sobre Internacional, que vai enfrentar o Tolima no jogo de ida lá na Colômbia. Esse é o jogo que eles é o primeiro e aí depois no jogo de volta vai acontecer também na semana que vem, só que aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, no estádio do Beira-Rio. Esse jogo é importante para o Internacional porque é a terceira fase da pré-Libertadores, que a gente chama. E se passar, já passa então para a fase de grupos, que aí é o mais valendo, né? Mais o título, vai avançando cada vez mais na competição.
Já na Copa Sul-Americana, a gente vai falar sobre o Vasco que vai enfrentar o Oriente Petroleiro no jogo de volta lá na Bolívia. O Vasco ganhou o primeiro jogo aqui no Brasil, em casa, 1-0, e chega bem tranquilo, quer dizer, um pouco mais tranquilo lá na Bolívia. Só não avança se realmente perder ou for muito mal nesse jogo, e aí a gente torce um pouquinho, né, para o Vasco. É o Brasil lá na Sul-Americana, então a gente torce para que ele vá bem nessa competição e avance de fase também. Aqui no estúdio a gente vai repercutir esse jogo e também o jogo de ontem, o Fluminense, que acabou sendo eliminado da Sul-Americana pelo União La Calera. Ele acabou empatando, mas enfim, não levou porque estava jogando fora de casa e não tinha vantagem desse empate. E aí, a gente saindo da Sul-Americana, a gente vai para a Copa do Brasil, que o Botafogo enfrenta o Náutico, fora de casa também, lá nos Aflitos. O Botafogo, por estar enfrentando o Náutico fora de casa, tem a vantagem do empate para avançar na competição. Diferente dos outros, na Copa do Brasil é um jogo único, então o Botafogo tem que garantir essa vitória hoje. É isso, Priscila. Daqui a pouco, às 7h, Estádio no ar com todas as notícias do esporte. Valeu! Maravilha, Marília. Muito obrigada. Bom trabalho para você. E agora vamos saber das novidades do Fique Ligado de amanhã com a repórter Thaís de Luna. Tudo bem, Thaís? Ouvi dizer por aqui que vai dar surf na quinta-feira, é isso? Boa noite, Priscila. É que amanhã a música no nosso estúdio é com a banda Surf Sessions. Como o próprio nome diz, a banda brasiliense faz um surf rock, com levadas eletrônicas, percussão e sintetizadores. Eles trazem músicas do álbum mais recente, intitulado Inverso. O clássico de quinta-feira aqui no programa é o quadro de cinema da Ana Karina de Carvalho. Ela traz os lançamentos da semana, que vão de blockbusters a filmes franceses mais densos. No mundo do cinema, também temos uma entrevista com o roteirista Rajá de Aragão, que trabalhou com Mazzaropi. E, claro, continuamos na nossa leva das reportagens de esquenta para o Carnaval. Lembra de acompanhar o Fique Ligado amanhã, às 5h30, aqui na TV ou em transmissão ao vivo pelo facebook.com/Fique Ligado TV Brasil. Na nossa página, vocês podem fazer comentários, críticas, sugestões e, por que não, compartilhar nossa transmissão. Beijos, Priscila. Bom programa. Beijos, Thaís. Pode deixar que a gente vai acompanhar o Fique Ligado sim, viu? Bom, pausa rápida para o intervalo, mas você continua aqui com a gente, né? EBC no ar de volta e a gente conversa com a repórter Mariana Jungmann, que está agora no Congresso Nacional. Boa noite, Mariana. Eu sei que daqui a pouco você entra ao vivo no Repórter Brasil, né? Mas já antecipa para a gente aí um pouco do que está acontecendo aí no Congresso? Oi, Priscila. Boa tarde. Boa noite já, né? A quem nos acompanha de casa também. Pois é, por aqui as coisas já estão mais tranquilas agora, inclusive já acabaram as sessões nas duas casas, mas isso é porque eles conseguiram hoje dar andamento no assunto que era a prioridade, uma das prioridades para essa semana mais cedo, que foi a instalação da comissão mista da reforma tributária. Esse assunto já era definido como prioridade pelo Congresso desde o fim do ano passado, então daí porque havia uma grande expectativa em relação à instalação dessa comissão, ela já era esperada para ter acontecido antes, mas hoje finalmente ela aconteceu, vão ser 50 membros, 25 do Senado, 25 aqui da Câmara. E por que esse assunto é uma prioridade para o Congresso? O presidente Rodrigo Maia, da Câmara, vem falando que o país só vai conseguir voltar a crescer quando essa simplificação tributária for feita, quando ficar mais claro quais são os impostos que nós pagamos, quanto nós pagamos em cada imposto e para onde vai o dinheiro de cada imposto. Então, a ideia da reforma tributária também é um pouco essa, de fazer uma simplificação, tanto para o consumidor quanto para os empresários, especialmente para os pequenos e médios empresários, e também para facilitar aí essa conta para o governo. Então, a ideia é que essa comissão agora comece a trabalhar logo depois do Carnaval. Ela vai fechar um texto que já vai ser de acordo entre Senado e Câmara, e aí depois desse texto pronto, ela começará a tramitar normalmente aqui pela Câmara, cumprindo todos os requisitos, né? Vai tramitar aqui pela Câmara, depois vai para o Senado, mas a ideia é que com um texto já de acordo, tudo isso aconteça de maneira mais rápida, Priscila. A gente vai saber disso só depois do Carnaval.
Maravilha, Mariana, obrigada pelas informações, bom trabalho aí. E o programa de hoje está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de curtir um trecho do show da banda Oficina do Forró. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Priscila Rangel e esse foi o EBC no Ar. Tchauzinho. Deixa eu presentear. Quero presentear com flores e emanjar. Fingir. Filma essa galera que tá muito linda. Filma essa galera. Da gente se encostar. Uma viola tocar. Melodias pra gente dançar. Com a bênção das estrelas. A nos juntar. Vida voa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Rir à toa é bom demais. TV ao vivo, o meu melhor lugar. Sempre é só vocês. Amargosa, eu estou a seus pés. No seu colo é o meu abrigo. No seu colo é o meu abrigo. Meu abrigo. No seu colo é o meu Se eu acordasse todo dia com seu bom dia.